Cusco foi a capital do Império Inca, do século XIII ao XVI, até a conquista espanhola. Localizado próximo ao Vale de Urubamba e aos pés da Cordilheira dos Andes. Sua localização foi escolhida de acordo com posições estelares. Cusco é importante na história, pois muitos povos viveram nessa região. Hoje, milhões de turistas buscam por esse fantástico destino, para entender mais sobre como eram essas civilizações e como a colonização espanhola mudou tudo. Acabei de chegar em Cusco. Eu não vou ter como sobreviver só com essa blusa que eu tenho aqui. Eu vou ter que comprar alguma blusa, não vai ter jeito. E nesse momento está fazendo 5 graus. Incrível. Como aqui no Peru tem todos os tipos de temperatura. E esse é o hostel que eu reservei. Bom, esse é o quarto. Já fiz o check-in, já tirei um cochilo. O quarto está lotado. Não tem nenhuma cama sobrando. Cusco é uma cidade muito turística e uma cama aqui está custando apenas 25 soles. Bom, Cusco é uma cidade histórica, né? Tem muita história esse lugar, é uma cidade super antiga. E aqui foi a capital do Império Inca. E é lógico, quando os espanhóis chegaram, eles construíram essa cidade em cima da capital do Império Inca. E hoje a gente tem uma arquitetura super antiga, colonial espanhola, né? E alguns restos dessa capital antiga Inca. Mas, segundo registros, aqui nessa região, antes mesmo dos Incas, civilizações habitavam essa localidade já há 3.000 anos atrás. E Cusco também é conhecida por ser um lugar para ir para Machu Picchu. É daqui que saem todos os tours, é daqui que sai o trem, é daqui que saem as vans. Cusco está localizado numa elevação de 3.400 metros, cara. Aqui é alto, viu? Quando eu vim para Cusco há 5 anos atrás, claro que não era tão frio assim, era mais agradável a temperatura, mas por outro lado chovia muito. E o lado bom do inverno é que não chove muito, tá? Céu azul. Nunca te pueden callar. Aquilo lá era porquinho da Índia, cara. Aqui é um prato típico. E aqui eu cheguei na praça principal de Cusco. Na minha frente eu tenho a Catedral de Cusco. E do lado eu tenho aqui a Igreja de Companhia de Jesus. E essa praça ela é rodeada por prédios bem antigos, com uma arquitetura super colonial. Essas sacadas de madeira, todas trabalhadas, é muito lindo.
Como sempre aqui no Peru, as praças são muito bem cuidadas, cheias de flores. Isso é maravilhoso. Como a engenharia deles era tão boa, meu, olha só o quanto rente são esses tijolos, impressionante. Essa praça é realmente muito bonita. Provavelmente a mais bonita que eu vi aqui no Peru até agora. Uma coisa que eu venho notando aqui é que os preços de hospedagem são mais baratos do que o resto do Peru. Mas, por outro lado, os preços de comida é mais caro que o resto do Peru. Pelo jeito tá fazendo frio só à noite e de manhã bem cedo. Porque durante o dia ficou uma temperatura até que muito boa. Mais você vai andando, mais você vai descobrindo lugares antigos com arquitetura misturada com dos incas. Agora vim para a Praça Maior curtir um pôr do sol. Além de linda, essa praça é calma também.
De manhã eu acho muito bonita essa praça. E já a praça maior, eu acho o pôr do sol lá mais bonito. Eu não sei, que eu acho que a praça maior de manhã, ela não é tão bonita quanto essa porque ela é muito aberta. Cheguei aqui na frente do monastério de Santo Domingo. Onde está esse monastério era exatamente ali o templo de Coricancha, um templo que era da civilização inca, e aí os espanhóis construíram esse monastério bem em cima do templo. E existem algumas partes ainda do templo que se pode conhecer, mas são poucas, né? Porque o monastério ficou exatamente em cima. Aqui está a diferença entre o muro europeu e o muro inca, olha só. Eu paguei mais 5 soles para subir até o topo da torre da igreja de São Domingo. É incrível como era precisa a arquitetura e a engenharia dos incas, meu. Entre os tijolos deles, não passava nenhum fio de cabelo, meu. É muito estreito.
Olha só essas paredes, cara, que incrível essa construção inca. É impressionante como eles faziam uma pedra se encaixar na outra com tanta perfeição. É incrível quantas pracinhas tem essa cidade, cara. O lugar que você vai andando, você acha uma pracinha diferente, uma mais bonita que a outra. Agora eu tô só que subo, Cusco vai ficando pra trás e pra baixo, porque em cima desse grande morro tem uma ruína incrível inca. Logo eu vou encontrar o lugar onde paga pra entrar. O lugar se chama Sacsayhuaman. Subida bem íngreme. E assim, Cusco já é alto, né? Falta bastante ar pra fazer esse esforço aqui. De início no parque a gente já vê esse paredão gigantesco com essas pedras. Deve pesar toneladas, cara. A entrada desse parque aqui, nesse sítio arqueológico, me custou 70 soles. Cara, essas pedras são enormes, olha só, meu. Olha que linda porta, cara. Que perfeição de arquitetura. E o interessante desse lugar é que ele foi muito destruído quando os espanhóis chegaram aqui. Porque os espanhóis reusaram muitas dessas pedras para construir muitos dos prédios deles, né? Mas o que ficou aqui, o que sobrou, é porque as pedras eram tão grandes que eles não conseguiam retirar. Algumas dessas pedras têm até 6 metros de altura. E estima-se que elas foram carregadas por mais de 30 quilômetros de distância para poder fazer isso aqui. E essa região aqui, ela tem é uma região com muito terremoto. E essas construções sobreviveram vários terremotos. E muitas outras construções dos europeus já foram destruídas com os terremotos, mas isso aqui não cai, meu. E muitas teorias de que eles faziam tão bem, tão forte assim, com grandes pedras para sobreviver ao terremoto. É incrível o tamanho desse sítio arqueológico, meu. Pensar que isso aqui era só um centro meio que administrativo, né? Sem falar na vista que eles tinham, né? Daqui de cima, olha só.
incrível. Meu, faz muito calor aqui. Durante o dia o sol é muito forte e à noite faz frio. É muito interessante essa diferença drástica de temperatura aqui de Cusco. Bom, exatamente ali onde está aquelas ruínas ali que tem um círculo no meio, ali era o templo dos Incas de admiração do Deus Sol. Aquilo ali é só a base do templo, né? Que o templo foi destruído pelos espanhóis. Mas ali a gente pode ver que era um templo gigantesco, de pedras imensas. E ele foi construído de uma maneira que se alinha com o pôr do sol e o nascer do sol. E imenso que é esse lugar, incrível. Eu achei de começo o preço da entrada um pouco cara, né? 70 soles, mas compensa porque isso é muito interessante. E você vê o jeito que eles construíam, e eles faziam as cidades deles com pedras tão pesadas. Era incrível, eles faziam algo que era para durar para sempre, né? Tanto é que tá aqui até hoje, né? E isso que foi destruído, né? Isso é o que os espanhóis não conseguiram destruir, na verdade. Passei entre as lhamas ali, mas elas mal olharam pra mim, cara. Devem estar acostumados já com os turistas. E agora eu estou subindo no outro morro que fica de frente para aquele que eu tava ali antes, que tem toda a estrutura. E agora a gente pode ver melhor daqui. E lá no topo, ó, ficava o Templo do Sol. E ali atrás ficava o trono do Império Inca. Que doido que isso, cara. Agora eu estou impressionado. Olha essa formação rochosa que tem aqui, cara. Tipo, atrás desse morro que eu tô, ele é assim. Isso é uma formação natural. E olha só, atrás desse outro morro tem outra cidadezinha, meu, toda de pedra também, incrível. Dá pra ver que eles faziam formações de vários círculos, né? Aqui, ó, era um, dá pra ver. E é lógico, esse imenso círculo aqui
E eles fizeram esse lago artificial, meu, bem rasinho, mas eles fizeram um lago aqui, ó. Acredite ou não, incrível. A engenharia deles, né? Imagina esse lugar antes de ser destruído. Que lindo que devia ser, né? Na verdade, essa lagoa artificial aí é um mistério. Até hoje eles não têm muita certeza se foi realmente uma lagoa bem rasinha e servia como um reservatório de água. Mas já outros dizem que era um cemitério, um grande cemitério ali, porque muitas tumbas foram achadas ali, né? Já outros dizem que era um lugar para rituais. A teoria de que era uma lagoa é mais propícia. E já uma outra teoria diz que isso aqui foi de uma outra civilização que viveu aqui antes dos Incas. Assim como outras ruínas que eu vou mostrar para vocês. Tem estudos que dizem que elas foram feitas antes ainda dos Incas. E eles acham isso porque o jeito que as pedras foram esculpidas, do jeito que elas eram criadas, eram diferentes. Então eles acham que foram de uma civilização bem antes ainda. E também porque ela parece estar mais destruída do que o resto, ou seja, parece que elas foram destruídas pelos Incas. Para os Incas isso já eram ruínas, entendeu? Topo agora dessa grande pedra. Incrível. Ela parece ser realmente mais antiga que o resto. De acordo com alguns estudos, isso aqui era utilizado pelos Incas como um lugar de oração. Mas também tem outras teorias de que isso aqui realmente foi bem antes dos Incas. É muito interessante que parece que eles construíram uma cidade aqui em cima, ou era algo que era de muita importância, né? Porque tem vários lugares que eles fizeram meio que chão, e parece que tinha, não sei, parece que tinha era um lugar muito útil, né? Porque, ó, tem os caminhos todos feitos, ó. Foram esculpidos todos esse caminho, um pouco difícil, mas o perigoso, ó a escadinha ali, ó. Bom, tem uma caverna sinistra e muito longa. Eu não fui até o fim, porque tem vários lugares diferentes. Eu fiquei com medo de me perder. Interessante que esse lugar aqui, essa região é toda rodeada de montanhas. Mas o incrível é que exatamente aqui nesse lugar onde eles fizeram isso, bate o sol completamente. Ele baixa, é o único lugar aqui, essa região, onde está o sol, de onde ele vem, onde ele morre.
ele completamente tem o espaço de bater aqui até quando tá bem baixo. Então parece que esse lugar que foi escolhido a dedo para fazer um templo do sol. Interessante que as pedras dos cantos, ó, são as maiores, são gigantescas, meu. Não, essa pedra aqui é impressionante. Essa aqui, eu acho que já estava aqui, né? Com certeza. E aí eles esculpiram o resto em volta dela. Porque, sério, é muito grande. Então aquele buraco na rocha ali, segundo o guia que eu ouvi falando ali, não que eu paguei guia, mas eu ouvi o guia falando pro grupo ali, né? Havia uma serpente de ouro ali, encaixada naquele buraco. Diz que tinha 7 olhos, um olho para cada dia da semana. Então, segundo historiadores, haviam várias partes aqui que eram todas feitas de ouro, com várias decorações feitas de ouro, mas é lógico que isso foi tudo saqueado, né? E aqui cheguei na igreja de São Cristóbal. E daqui de cima a gente tem uma vista incrível de Cusco, meu. A gente consegue ver a praça certinho, a praça maior. E essas aqui também são ruínas incas. E agora que tá batendo a fome, eu vou mostrar um lugar bom e barato para comer aqui em Cusco. Na verdade, todo mundo acaba sabendo desse lugar porque é bem turístico também, que é o Mercado São Pedro.
É um lugar, um mercadão, onde vende vários tipos de comida e também uma feira. Aqui tem de tudo para comer, cara. Tem uma variedade imensa de comidas aqui. Frutas e sucos, sopas, tudo. Adoro esse lugar. E o melhor ainda, é barato, né? Esse lugar é enorme, cara. Tem muita coisa aqui. Porque o mercado ele é dividido entre a parte de comida salgada e a parte de comida doce. A entrada ali só tinha mais sucos e sobremesas. E essa parte aqui, ó, tá vazia porque ela é a parte do café da manhã só. E aqui eu cheguei num bairro que é um pouco alto, mais alto que o resto da cidade. Esse bairro se chama San Blas. Pena que a igreja está sendo reformada, então ela está temporariamente fechada. Tem uma feira artística aqui muito bonita. É muito bonitinho esse bairro, ele é todo colorido, ele é meio alternativo. Bem legal, eu adoro esse lugar. O legal desse bairro é que tudo assim, ó, só passagem de pedestre, não tem carro, aí não fica aquela barulheira do trânsito. E eu cheguei agora no Mirador de San Blas. Então eu comprei essa blusa aqui porque à noite e de manhã faz muito frio e eu só tinha uma jaqueta jeans, né? Bem típico peruano, né?
mais um dia aqui em Cusco. E hoje me encontrei aqui com a minha amiga Bini novamente, da Alemanha. Quem acompanha meus vídeos sabe que já encontrei ela lá em Cartagena, na Colômbia. Mas depois ela seguiu para outro lado e eu segui para outro. E agora novamente se encontramos aqui em Cusco. E hoje... fiquei sem ar aqui, peraí. E hoje nós vamos explorar umas ruínas que ficam não muito longe daqui de Cusco. Eu acho que mais ou menos 1 hora, né? E é meio que mais ou menos no alto de uma montanha. Tem meio que assim a visão panorâmica muito parecida com Machu Picchu também. Então a gente vai lá conhecer esse lugar. Chegamos aqui onde pega a van agora para Pisac. Agora tem que esperar encher a van, né? Para poder seguir viagem. Chegamos na cidade de Pisac. Primeiro a gente vai dar um rolê aqui na cidadezinha para conhecer rapidinho. E depois vamos procurar algum transporte até as ruínas. Ou ir andando mesmo, né? Mas eu acho que a gente vai buscar pagar algum transporte, um táxi talvez para subir, que é mais difícil para subir. Chegamos aqui na pracinha principal de Pisac e eu já me surpreendi com essa linda vista da praça cercada por montanhas, cara. Incrível. A cidade é bonitinha aqui, mas agora a gente vai pegar um táxi até as ruínas. Um táxi de 35 soles. Chegamos aqui nas ruínas de Pisac. Mais um incrível sítio arqueológico dos Incas. Para entrar aqui foi de 70 soles. Mas o que acontece é que tem muitos lugares turísticos para se conhecer ao redor de Cusco. E você pode comprar um acesso a todos eles por quanto mesmo? 130. 130 soles. Então, aqui a gente já tem estruturas mais perto da realidade, né? Que não foi muito mexidas.
Essa parede dá medo, hein? Ela é inclinada, ó. É bem inclinada. Bom, esse lugar é enorme e essa é apenas uma parte de todas as estruturas, né? Porque pelo jeito que eu tô vendo aqui, essa área aqui, ela foi feita separada, daí tem outras ruínas do outro lado da montanha e outras ruínas mais para lá da montanha, né? Então é como se fossem pequenos vilarejos. Muito interessante isso. Chegamos agora no topo de um morro que fica outro vilarejo, aquele que a gente conseguia ver quando estava naquele outro vilarejo lá. Então, aquela vilazinha já ficava bem no alto de um morro e a gente continuou uma trilha agora para chegar até o mirador, que fica no alto, mais ainda no alto do que aqui a vila. Aqui a gente chegou no mirador, parte mais alta provavelmente daqui da vilazinha. E a gente vai continuar a trilha daqui, descendo pelo outro lado da montanha agora. E essa descida tem uma vista maravilhosa, uma vista que a gente não consegue ver do outro lado. É o outro lado do vale aqui. Então, quando o Império Inca conquistou a área, eles construíram um grande complexo no cume dessa montanha, com a vista para onde é hoje a cidade de Pisac. Foi tudo construído pelo imperador Inca Pachacuti, entre 1438 e 1471. Isso tudo foi construído para ser uma cidadezinha e também um observatório e um local religioso. E esse local também foi usado para muitos rituais e cerimônias. Um outro lugar também que era considerado sagrado. Um túnel aqui, ó.
Sim, do jeito que eles escolheram a montanha, uma montanha que fica no meio de outras montanhas, por essa razão parece muito Machu Picchu. Uma coisa que me impressiona muito é a perfeição dessa engenharia deles aqui. Aqui a gente vê que a arquitetura inca está bem mais clara do que aquela primeira vila que a gente passou, né? Lá dá para ver que foi bem reconstruída. E já essa aqui, a gente vê que ela tá mais intacta, ela não foi mexida, né? Pode ver, os tijolos incas mesmo. Olha só, e sistema de água ainda funcionando, gente. Ó, certinho.
E aqui a gente já tem a vista de Pisac, da cidade, que a gente começou essa trilha por um outro lado da montanha. A cidade ela fica no topo, né, dessas montanhas. E aí a gente está baixando pelo outro lado e já chega na cidadezinha de Pisac. Ou seja, a gente não precisa voltar pelo mesmo caminho e pegar um táxi de volta. Agora a gente já chega na cidade. E essa escada sinistra, meu. Ela é bem íngreme, bem perigosa. Está chegando já quase na cidadezinha de Pisac. A trilha está acabando. Eu vou te falar que é uma caminhada, é uma descida até que longa, viu? Quase 1 hora descendo depois.